Bem-vindos e bem-vindas a mais um Arte Cultura, o programa que traz as artes em suas mais diversas formas. Hoje nós vamos falar sobre uma mídia que revolucionou o jeito de contar histórias e de compartilhar conhecimento, o podcast. E para isso temos o prazer de receber Mabê Bonafé, podcaster, roteirista e uma das mentes brilhantes por trás do fenômeno Modus Operandi. É isso mesmo, Igor. Hoje a gente vai mergulhar no universo dos podcasts, entender um pouco sobre a jornada da Mabê e explorar os casos de sucesso dos podcasts de modus operandi e casos bizarros. Após passar um bom tempo me revirando na cama, senti que o pé dela levantou e abaixou, como se eu tivesse me movido bruscamente, tipo a cama. Será que era conjunto com Hum. o guarda-roupa? O É guarda-roupa que verdade, pula, móveis vamos ver. saltitantes, né? É. Minha cama era bem leve, então poderia ter acontecido, mas eu estava exausta e sabia que não tinha me mexido. Nesse momento, quando olhei pro pé da cama em direção aos meus pés, eu vi um rosto. E bem-vinda, Mabê! Oi, gente! Eu amei que vocês já trazem um caso assim, com a cabeça aparecendo do nada, um rosto aparecendo na cama, bem creepyzão. Te adoro esses casos. A gente já tá dando aqui a temática do programa. Ai, Mabê, muito obrigado por ter aceito o convite, fazer parte do Arte Cultura. É uma honra pra gente receber uma pessoa tão importante para os podcasts brasileiros. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui. Mabê, conta pra gente um pouquinho como que foi a tua trajetória, teu início nos podcasts, em que momento que você pensou, eu quero me aventurar nisso. Olha, eu primeiro eu comecei ouvindo, né? Eu vi alguns podcasts. Isso começou a rolar mais ou menos lá para 2014, 2015. E aí, acho que tipo, foi mais ou menos por aí nesse período. E eu comecei a ouvir, tinham vários brasileiros legais, assim. E nessa mesma época eu fiquei bem obcecada por acompanhar, né, true crime também, alguns documentários, né, de crimes reais, de algumas histórias, de alguns casos de investigação. E aí uma coisa foi meio que levando a outra, assim, eu já tinha um interesse de falar, de contar causos, né, eu sou mineira, eu tô sempre falando sobre isso, sobre essas histórias, de lobisomem, essas histórias de lendas urbanas, principalmente brasileiras, que eu acho que são super interessantes, então sempre tive esse interesse de falar sobre esse assunto e, de alguma forma, eu senti vontade de produzir conteúdo disso. E aí eu comecei a pensar e até começou lá para 2017, mais ou menos, eu criei um podcast que nunca foi pro ar, nunca existiu, que era sobre isso, sobre essas lendas urbanas, sobre, teorias da conspiração e tal. E aí comecei a pesquisar e estudar um pouco mais esse universo. Caramba, que bacana, né? Escutar como que foi todo esse processo. E já fiquei curiosa com esse podcast que nunca foi pro ar. Já quero saber essas lendas urbanas. Vai pro ar um esses dia? casos. Pretende colocar ele no ar em algum momento? Não, ele porque na verdade ele tem 1 ou 2 episódios, ele é uma espécie de caso bizarro, eu acho que ele foi o caso bizarro que eu queria ter feito, mas que não ele chamava Meu Vizinho Reptiliano, e eu gravei com 2 amigos, com 3 pessoas na época, e 2 delas estão no caso bizarro, são fixos do caso bizarro hoje, que é o Felipe Bortolotto, que eu hoje ele é minha dupla no meu trio, né, com o Chico Felitti, e o Thiago Pacanhella, que é minha dupla com o Fabão também, né, meu trio, na verdade. E eles acabaram virando membros fixos do podcast, mas eles estavam comigo nessa gravação desse podcast. Ele nunca foi pro ar, eu já mostrei alguns trechos, assim, acho que talvez soltar um dia pode ser divertido, assim, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas ele era
uma espécie de caso bizarro, com certeza, porque a ideia era a gente ficar falando um pouquinho sobre isso. Ai, legal. Bom, gosto de saber já que ele já está inserido de alguma forma nos casos bizarros. Então, eu fico satisfeita com essa A resposta. gente, enquanto fã, né? Enquanto fã, a gente se satisfaz com o pouco que a gente tem. Acho que saber o por trás, saber ideias que são um rascunho, trazem muito esse interesse, né, dos fãs. E falando até dessa questão do por trás, a gente sabe que você e a Carol Moreira têm uma amizade muito grande. Como que funciona essa parceria no modus operandi? Olha, a gente começou a gente se conheceu, né, em 2015 também. Foi profissionalmente, mas a gente acabou ficando muito próxima. Eu trabalhava com a Netflix na época, né, eu trabalhava com conteúdo nas redes sociais de Netflix e tal. E aí por conta disso que eu conheci ela, a gente acabou ficando amiga, e aí a gente dividia, contava sobre a vida e tudo mais. Quando eu tive a ideia de criar o modus operandi, né, eu tive a ideia do podcast em si, eu achei que ela seria maravilhosa para esse podcast, porque a gente ficava falando sobre esses conteúdos, a gente assistia, ficava obcecado e ficava discutindo sobre. E a nossa parceria, ela se deu de várias maneiras. Eu acho que, a gente conseguiu encontrar cada uma é boa em coisas muito específicas. Então, eu sou muito boa em gestão de comunidade, em organizar, né, o fluxo de conteúdo de postagens, em criar sabe, aquela comunidade mesmo de participantes do episódio, de falar com eles, de criar e pensar em conteúdos para, né, ir alimentando essa comunidade. E acho que a parte um pouco de marketing, assim, a Carol ela é muito boa assim, somos boas em muitas coisas, mas acho que juntou muito essa parte de que ela trazia o conhecimento dela de roteiro, ela já roteirizava bastante. Eu também produzi alguns roteiros, mas a gente nunca tinha feito roteiro de podcast. Então a gente foi uma coisa que ela trouxe até da forma como ela costumava produzir roteiro, e a gente foi implementando. E ela também tem muita coisa do que a Carol, ela é formada em cinema, né, então ela entende muito da parte tanto audiovisual quanto de áudio. Então ela que editou os primeiros episódios, então ela que tinha a preocupação técnica também, qual tipo de, microfone que a gente comprava, sabe, esse tipo de qual programa que a gente vai usar para gravar. E eu, por exemplo, que subia os episódios no ar, que colocava uma imagenzinha na capinha do episódio. Então acho que a gente conseguiu dividir muito bem, essas atribuições, né, que cada uma fazia. E hoje a gente funciona muito bem juntas, assim. Tem as coisas que cada uma gosta de fazer mais. Ela gosta muito de revisar o podcast, revisar o roteiro, de dar uma olhada, de trabalhar bastante no roteiro. Eu continuo, mais focada na parte das redes sociais. A gente tem que divulgar alguma coisa, eu organizo, faço roteirinho, e aí a gente grava juntas. Então a gente foi encontrando ali esse caminho, essa parceria. Quando não dá, uma cobre a outra, mas de uma forma geral a gente costuma dividir bem isso. Também é legal também ver o quanto evoluiu também, né, de quando o podcast surgiu, porque hoje, para quem não conhece o Modus, ele tem uma equipe enorme por trás, né? Quantas pessoas estão envolvidas diretamente na produção do Modus que vai no ar toda quinta-feira? Olha, envolvido diretamente, a gente tem são 5 pessoas, né, além, contando comigo e com a Carol seriam 7, mas são 5 pessoas que estão ali no dia a dia, é uma equipe de 3 roteiristas, e tem uma das roteiristas que ela também faz um papel de revisora. Que a gente tem essa coisa de revisar, a gente fala, né, trata de assuntos muito delicados e de assuntos que muitas vezes precisa ali de uma revisão, tipo, esse documento aqui, tá certo isso, isso aqui foi tirado de onde, qual é essa fonte? Então, a gente tem essa preocupação, de ter um cuidado mesmo com aquelas informações que a gente está falando, né. E além de nós mesmas que revisamos todos os roteiros, colocamos
da nossa forma e tudo mais. E aí tem a menina que edita, né, e a gente tem a nossa produtora, que é quem faz esse fluxo acontecer diariamente. Então são 3 roteiristas, uma editora e uma produtora no dia a dia aí. É uma equipe gigante, hein, pra manter o podcast semanalmente. E também porque cada episódio é isso que você falou, é um tema muito delicado, ele precisa ser abordado. Eu vejo que tanto você quanto a Carol têm cuidados, né, na hora de, seja para descrever alguma cena de crime ou de abordar algum tipo de crime que, né, tem todo um cuidado em como trazer isso pro público. E também a questão de vocês sempre trazerem fatos, né? Isso também é muito legal. É muito difícil a gente encontrar podcasts hoje que tragam exatamente, olha, isso aqui a gente tirou de tal documento, sabe? Não é vozes da nossa cabeça que tá falando, né? Então isso também é muito interessante de ver esse cuidado enquanto podcast, enquanto equipe que vocês têm também, né? Eu gosto também, que é o que traz a credibilidade, né? A gente Uhum. sabe que a gente está escutando e é factível aquilo. Então, quando eu for reproduzir para alguém, porque eu escutei no podcast essa história, eu vou compartilhar com amigos e falar, tipo, nossa, escutei no Modus Operandi, é algo que passa credibilidade, tipo, nossa, então que bacana, né? Tipo, posso Uhum. confiar nessa informação, sei que tá vindo com ali de onde que veio cada coisa, e eu acho que isso faz total diferença Sim. em um podcast que fala sobre casos reais. Exato. E eu acho que é bem a pegada mesmo do Modus, né? Porque a gente tem podcasts, claro, que vão falar mais de boatos, que vão falar mais Uhum. de outros tipos, né? Mas eu acho que é bem a pegada do Modus. Mas, B, quando que o podcast explodiu de vez, que o Modus explodiu e se tornou esse fenômeno que é hoje na internet? Como que você se sentiu, você e a Carol? Qual foi a primeira reação de vocês naquele momento? Olha, é muito maluco, assim, porque quando a gente ficou um ano, né, organizando, produzindo, porque a gente tinha uma vida muito corrida, de trabalho mesmo, e a gente não conseguia se dedicar do jeito que a gente gostaria, então a gente levou um ano para organizar, discutir e gravar 5 episódios, né, a nossa ideia era soltar ele como uma temporada. Então a gente fez isso durante todo o ano de 2019. Em 2020, quando a gente soltou o episódio, foi 1 de janeiro de 2020. Ele foi algo que as pessoas ficaram direto, assim, muito interessadas, envolvidas, porque a gente estava falando inclusive de episódios que tinham documentários recentes e tudo mais, mas também foi o ano da pandemia, e por conta disso, né, tinha um pouco esse clima de insegurança, de não saber muito, né, o que que vai acontecer. Acho que, principalmente ali naquelas primeiras semanas, logo do início da pandemia, que a gente achava que ia ficar só 3 semanas, depois ia voltar e ia ficar tudo normal. Então era um período que a gente estava vivendo, a gente ainda não tinha noção, né, de quão pesado ele seria, mas era um momento meio estranho, então a gente até levava de um jeito meio leve, tipo: "Ai, 3 semanas em casa e tal". E eu acho que nesse período, as pessoas começaram a procurar coisas, né, conteúdos e tal. E eu acho que o podcast acabou sendo um conteúdo que muita gente começou a ouvir nesse momento, porque começou a ficar, tipo, buscando coisas para fazer, né. Acho que era aquele momento ali de incerteza. Aí depois, obviamente, com toda a gravidade que foi aparecendo do próprio momento que a gente estava vivendo, e por conta disso, né, imagina, as novelas pararam, tiveram que reprisar, porque já não se tinha mais episódios novos, né, e chegou no momento que realmente a gente teve um bloqueio de muitos conteúdos. Então, acho que as pessoas que estavam produzindo conteúdo em casa, isso de alguma forma acabou chamando atenção. Então, o Modus era um conteúdo que a gente estava produzindo ali de casa, que a gente estava postando e aí foi um momento que as pessoas, se debruçaram nele. E acho que o momento que a gente sentiu, assim, que ele estava indo muito eu acho que talvez foi a primeira vez que atingiu 1 milhão, né, de plays, a gente não estava esperando. Foi, tipo, muito rápido isso, assim, eu não consigo nem lembrar quando foi, mas foi muito, assim, nos primeiros meses.
Mas eu lembro que eu olhava aquele número e falava: "Gente, mas tá certo, tem muito zero aqui". E era uma coisa que era difícil de mensurar, né, porque, são as pessoas que estão ouvindo, que estão consumindo seu conteúdo, mas é numa plataforma, então, assim, a gente não via as pessoas consumindo. E eu acho que quando a gente viu esse número, a gente falou: "Caramba, tem muita gente ouvindo a gente". Aí foi quando a gente percebeu o tamanho, né, do podcast, o tamanho de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas num momento muito triste, né, que a gente estava vivendo, então foram também sentimentos muito confusos. Quantos ouvintes mais ou menos do Modos tem hoje? Você consegue dizer pra gente? Hoje a gente tem eu sei que a gente tem 1 milhão de ouvintes, mas não necessariamente são, assinantes, né, por assim dizer, mas não necessariamente os episódios, têm 1 milhão. Eu diria que a gente tem uma média, não sei, talvez 300 mil. Mas é um número bem alto, assim, de ouvintes do podcast. É bem interessante que a gente está sempre, enfim, postando, né, semanalmente. Já vai fazer em janeiro agora 5 anos, e acho que eu diria por aí, assim, que ouve semanalmente. Olha, eu acho que o sentimento inicial, né, de quando explodiu é agridoce, porque é uma felicidade muito grande de um produto que você está produzindo e fazendo com tanto carinho, tanto cuidado, está dando certo. Mas também muito triste por toda a situação que envolvia. E eu tenho muito respeito, até pela forma com que você colocou esse momento. Mas agora a gente pode ficar feliz. Agora a gente pode comemorar. 300 mil ouvintes é muito ouvinte, assim, em média. Tem 1 milhão de inscritos. É algo muito louvável e de ficar Sim. feliz. E a Mas- gente espera que não termine nunca, Não pelo amor de Deus, o terminará. modus operandi. Não A hora que terminará. acabar os casos, vocês voltam, regravam os casos que você lá do começo. Eu tenho que falar que, infelizmente, a gente também tem muito caso. Os É. casos, eles vão surgindo. O modus proporciona isso, né? Porque às vezes eu ficava sempre pensando, meu Deus, gente, eu tô adorando saber que o crime tal aconteceu, mas tipo, não é pelo crime em si, sabe? Então eu vou aproveitar Peraí, esse momento. peraí que ela tá. Acho que falhou o microfone ali. Pode falar, Mabê. Não, eu disse só que é pelo que a história é contada, né, pela maneira como narra e super, eu sempre falo: "Gente, uma hora vai acabar, que nada é pra sempre", mas assim, pô, estamos 5 anos aí. Então eu acho que ainda tem espaço para o Modos, acho que a gente sempre conversa sobre isso, e a Carol, tipo: "Ai, será que a gente acaba agora? Como é que é?". A gente respeita muito a opinião da outra, então acho que quando uma das 2 ou as 2 não tiver mais afim, né, a gente vai ter que encontrar uma forma. Mas, de qualquer maneira, sempre que a gente fizer né, enfim, como a gente vai fazer isso de uma forma legal, assim, vamos avisar com antecedência e tudo mais. Mas, poxa, é isso, assim, são 5 anos com esse projeto gigantesco, assim, é muito especial pra gente. Que bom, que E, bom. e antes da gente puxar o quadro, eu queria perguntar como que é pra vocês também essa questão de olhar pros ouvintes, né? Essa relação com os fãs também, que eu vejo, né, nas redes sociais que é um público muito específico, mas é um público que tá muito presente também, né? Muito Então, engajado. que é muito engajado. Como que vocês se relacionam também com os ouvintes nesse sentido, assim? É muito legal, assim, inclusive a gente tá indo amanhã pra Curitiba, né, como a gente estava falando ali no início, mas amanhã a gente tá indo pra Curitiba, pra um evento no Sesc da Esquina, que vai ser muito legal, assim, que a gente vai discutir um pouco o lance dos podcasts, dos nossos conteúdos. E eu acho que o que fortaleceu muito isso pra gente também, acho que foi a Bienal do Livro, acho que foi o fato de nós 2 termos escrito o livro, né, a gente tem um livro que é a gente chama de Guia de True Crime, né, do Modus Operandi, mas ele na verdade ele é um livro para quem se interessa por assuntos de investigação, assuntos, né, a gente fala sobre o sistema prisional, a gente fala sobre transtornos mentais, a gente fala sobre vários assuntos que permeiam, né, os nossos episódios e que estão ali
de alguma forma, inseridos dentro desse ambiente, quando a gente fala sobre crimes, né? Porque quando a gente fala sobre crimes, nada mais é do que falar sobre a sociedade. A gente está fazendo um recorte da sociedade através dos crimes, né? Porque os crimes eles dizem muito sobre a sociedade, por isso que o contexto é importante, contexto racial, contexto da época, contexto histórico, contexto social, tudo isso ajuda para contribuir, e para a gente conseguir entender um pouco aquele momento que a gente está vivendo. Mas voltando um pouquinho, porque às vezes eu vou saindo, eu fico maluca, mas voltando para os fãs, eu acho que, o fato da gente ter lançado o livro, da gente ter tido esses encontros, né, os encontros de assinatura, os encontros de falar um pouco sobre o podcast. Pô, a gente lançou um livro em 2022, até hoje, as pessoas levam livros pra gente assinar, então a gente fica muito feliz, com o que a gente construiu mesmo, assim. Enquanto audiência, né, a gente fica tem muita gente que fala: "Olha, eu trabalhava com", né, tipo, sou técnica em laboratório, mas aí eu quis trabalhar com perícia, depois que eu comecei a ouvir o podcast de vocês, ou então, tipo, muita gente que fala: "Ah, eu fiz faculdade de direito, porque eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês, vi que eu me interesso por esse assunto". Então, pra mim é tão legal, sabe, saber porque isso não tem como você mensurar, né, a pessoa ela tomou uma decisão, ela entrou em contato com um conteúdo seu, e ela tomou uma decisão tão grande, né, de fazer uma faculdade, de ir trabalhar nessa área, então, eu acho que é muito legal, assim, a gente ter o contato com as pessoas, eu tenho muito carinho, por todo mundo que não só do modus operandi, do caso bizarro também, né, então eu fico muito feliz de conhecer as pessoas, de saber que o conteúdo de alguma forma impactou a vida delas, assim, é muito legal. Que bacana. Realmente impacta. Mas eu vou aproveitar esse momento para chamar o nosso quadro Ping Pong. Bom, Mabê, o nosso ping-pong é um jogo de perguntas rápidas, tá? Então a gente vai fazer uma resposta e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Mabê, um caso criminal que te deixou mais intrigada. Eu acho que, hã, é o sequestro de uma eu não lembro agora o nome. A gente é um episódio que a gente traz no caso bizarro, mas é um sequestro de uma da Natasha alguma coisa, desculpa, depois eu posso mandar, exatamente o nome, mas é uma garota que ela é mantida, né, em cárcere por 9 ou 10 anos, então é um caso que é muito chocante, que é muito falado até hoje, assim, e foi um episódio que a gente estudou muito pra fazer e pra falar sobre ele, então ele é bem impactante. Um podcast que é uma inspiração pra você. Eu gosto muito do Let's Talk About Myths, que é um podcast americano que fala sobre lendas, ela na verdade fala sobre mitologia grega, né, e romana, e ela fala de um jeito muito didático, muito interessante, então adoro a maneira como ela fala sobre isso. E o podcast é muito interessante. Vou anotar. Um momento inesquecível enquanto eu gravava o Modus Operandi ou os casos bizarros. Olha, eu acho que do caso bizarro, acho que teve coisas mais engraçadas, porque é um podcast que ele é mais voltado para o humor, mas já teve vários momentos da gente estar gravando, tipo, a luz acabar do nada, ou então um barulho muito esquisito acontecer, assim. Teve uma vez que a gente estava gravando que simplesmente a gente ouviu uma voz no microfone. E, tipo, não era nem eu, nem a pessoa falando, assim. Então acho que são algumas histórias que rolaram que eu fiquei tipo: "Meu, só pode acontecer num podcast que fala sobre sobrenatural mesmo". Uma dica pra quem quer começar um podcast. Acho que estrutura o assunto é a parte mais importante, né, o conteúdo que você quer falar, então tenta estruturar aquele conteúdo de um jeito não precisa criar um roteiro gigantesco,
mas você pode fazer um roteirinho do tipo: "Aqui, agora eu vou falar sobre isso, aqui eu vou me apresentar", sabe. Você ter ali a sua colinha, né, acho que é muito interessante para te ajudar, principalmente no início, e não surtar de não estar da melhor maneira possível. Nada como, a frequência, sabe, nada como a consistência. Quanto mais você grava, quanto mais você produz, melhor aquilo vai se alinhando e vai se desenvolvendo e você vai melhorando com o tempo. Em uma palavra, como você definiria um modus operandi? Sociedade. Bizarros? Acho que seria surreal. Aproveitando que a gente está falando do casos, então, a gente comentou bastante do Modus, mas indo pro casos, como que surgiu a ideia do caso Bizarros, a proposta, o tema, como que veio para você isso? Então, durante a pandemia, a gente estava ali produzindo os conteúdos, né, do Modus, e aí acho que foi até a Carol que teve uma ideia que a gente tivesse um programa, cada uma, né, na época a gente ainda, quando a gente iniciou o projeto, era eu, a Carol Moreira e a Bel Rodrigues. Então a Belzita estava ali com a gente também no início, depois ela acabou saindo do podcast porque ela quis, tá, as pessoas sempre perguntam: "Ah, por que ela saiu?". A gente não teve nenhuma briga nem nada, a gente adora a Bel, mas foi porque estava muita coisa, ela já produz muito conteúdo e acabou ficando muito intenso para ela, mas a gente tinha ali, os nossos programas, então a Carol tinha um programa que ela respondia dúvidas, que era tipo uma espécie de FAQ, que ela respondia algumas perguntas, algumas dúvidas de outros episódios, ou atualizava algumas histórias, né, que às vezes a gente posta uma história, aí depois, 30 anos depois encontrou o DNA, e aí a gente voltava e, tipo, o episódio já tinha ido para o ar. Então a Carol tinha esse programa que ele atualizava. E eu acabei criando o Caso Bizarro, que seriam trazer histórias, ele não era sobrenatural, ele era mais numa pegada de ele poderia ter, né, ele tinha um pouco essa coisa, mas ele era mais numa pegada, assim, de algumas mortes misteriosas, então até eu fiz um episódio da Marilyn Monroe, uma morte que até hoje, né, tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu acabei fazendo isso. E aí entrou no modus operandi, então eu comecei a produzir episódios lá, e eu via que os episódios do Caso Bizarro tinham os mesmos números de plays, assim, que os episódios de casos, né, do modus operandi. Então eu vi que as pessoas realmente se interessavam muito, elas gostavam muito de ouvir, o assunto, né, o conteúdo, e eu estava gostando muito de produzir isso, então eu resolvi fazer isso, né, tipo, com um caso bizarro, mas também trazendo convidados, e enfim, foi construindo os episódios. Até o momento que eu percebi que eu queria fazer mais. E como estava meio fechado em uma vez por mês, eu senti essa necessidade de talvez tirar mesmo do Modus e produzir como um projeto paralelo. E deu muito certo, assim, rolou muito bem, porque, foi um pouco isso, assim, um pouco dessa ideia de fazer um projeto que trazia que dava mais visibilidade, né, então tinha episódios semanais e tudo mais. Muito interessante quando a gente coloca os dois programas lado a lado, porque eles têm sua própria vibe. O modus operandi é mais sério, mais investigativo. Casos bizarros é leve, é divertido. Como que é você flutuar entre essas duas nuances de diferença, um mais leve e outro mais divertido, e o outro mais investigativo e sério? Eu acho que os 2 têm muito a ver com a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu tenho muito humor, assim, o tempo todo eu tô brincando com as coisas, mas eu também sou muito séria, sou muito preocupada, eu gosto muito de pesquisar, de estudar sobre o comportamento humano, de entender mais sobre o nosso cérebro, a mente humana de uma forma geral, de entender mais sobre a sociedade, eu sou muito curiosa, então eu acho que os 2 juntos, eles parecem totalmente diferentes, mas faz todo sentido que eu esteja envolvida com esses 2,
porque eu sinto que eles são muito a minha personalidade, né. Eu gosto muito dessa coisa de pesquisar um conteúdo, ter uma preocupação de estar falando, a verdade, né, sobre aquilo ou o que ou não digo nem a verdade, mas trazendo os fatos mesmo, eu tenho bastante sim essa preocupação. E o caso bizarro eu acho que é muito o meu dia a dia, assim, eu sou uma pessoa muito criativa, me interesso muito por lendas, me interesso muito por teorias da conspiração, então sempre pesquisei e li muito sobre isso. Adoro histórias eu cresci em fazenda, ouvindo essas coisas de: "Ai, lobisomem, tem lobisomem aqui. Ai, tem uma bruxa que mora nessa rua". Eu sempre sou do interior. Sempre morei, né, no interior de Minas Gerais, então eu sempre estive muito em contato com isso, acho que faz parte um pouco da minha personalidade, assim. Então, acho que os 2 refletem muito o meu mood. Existe algum caso em específico que foi mais desafiador para você pesquisar? Pra, tanto faz pro Modus ou pro caso bizarro, no caso dessa pergunta. Ou que, assim, desafiador no sentido de, tipo, ou quase não tinha informações sobre o caso, ou era um caso tão pesado que, tipo, você ficou evitando pesquisar sobre aquilo porque você sabia que ia te deixar mal. Enfim, alguma situação que você tenha passado que te marcou justamente por essa dificuldade? Eu acho que alguns casos, quando eles são muito complexos ou tem muito pouca informação, a gente hoje em dia acaba nem aderindo mais, porque às vezes não dá, porque a gente tem toda uma preocupação de ir atrás de casos que a gente consiga produzir um conteúdo maior, né. Antes a gente não tinha essa preocupação, mas ao longo aí das gravações, a gente entendeu que se a gente não postar um episódio maior de 1 hora, ou que seja no mínimo 40, 50 minutos, eh, as pessoas ficam bravas, as pessoas reclamam, tal. Então isso já faz parte hoje da nossa preocupação, né, de ter, esse olhar do tipo: "Tá, essa história ela vai preencher 1 hora?". Então tem muitas histórias que às vezes a gente nem traz para o podcast, porque ela vai ser uma história curta, e a gente sabe que a galera não vai gostar. Mas acho que no início, assim, a gente ainda não manjava muito disso, a gente não tinha muito essa noção, assim. De certa forma, os casos, eles são sempre muito difíceis da gente entender, porque a gente tem que sempre estudar ele e entender como que a gente vai abordar, né, de qual ângulo, por qual caminho a gente vai fazer, quais são as nossas fontes. Às vezes a gente lê um livro inteiro e aquele livro não falou nada de interessante. Tem um episódio que eu me lembro bem do Ed Kemper, que ele é um dos serial killers mais notórios americanos e ele é muito conhecido, inclusive ele aparece bastante em Mindhunter, né, na série, é um cara que é bem alto. Se vocês assistiram a série, vocês vão lembrar, ele tem mais de 2 metros de altura. E ele é um serial killer que ele tá vivo até hoje, ele tá preso nos Estados Unidos e vai passar o resto da vida na prisão. Eh, e ele eu lembro que a gente lia um livro e, assim, várias coisas esquisitas, assim, você vê que como ele é um serial killer, e aí geralmente quando tem assuntos assim, as pessoas gostam de inventar muita coisa em volta. Então a história dele já é muito inventado, né. O próprio Jeffrey Dahmer, por exemplo, que é um serial killer que também, tem a série da Netflix, né, mas ele é mais conhecido nesse sentido, porque tem o documentário, tem a série, tem o livro, mas você vê que tem muita coisa em volta dele que parece também que é meio criado, porque vira uma lenda, sabe. Às vezes as pessoas parece que querem causar mais, querem fazer a coisa ser maior do que é. Então, eu lembro que na história do Ed Kemper a gente lia, 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 lia e, assim, cada livro falava uma versão diferente, foi muito tem simplesmente coisas na vida dele que a gente não sabe se aconteceu. E são coisas completamente que faz que a gente precisa contar, assim, dentro da história dele, e a gente acaba de falar uma coisa, a gente fala: "Pô, gente, isso que a gente acabou de falar pode ser que não aconteceu, porque nesse livro fala isso, nesse livro fala aquele outro". Então esse foi um que a gente teve bastante dificuldade. Ele é um dos primeiros aí dos episódios do Modus. Que legal. E que triste a gente saber que tem casos assim, né? De tipo, que acaba inviabilizando mesmo a produção do podcast em si, por ser um tema muito que não tem quase informação, e o que tem a gente não tem
certeza se é real ou não, né? Mas, sinceramente, te surpreende? Não, vindo da sociedade a gente não nos surpreende, né? Bom, então agora a gente vai para nossa agenda cultural. Até 26 de fevereiro de 2025, o Sesc Pinheiros apresentará a exposição Um Defeito de Cor. Com entrada gratuita, a mostra está aberta das 10h30 às 9 da noite, oferecendo uma imersão na obra literária de Ana Maria Gonçalves, que aborda a história de uma mulher africana escravizada no Brasil. Não perca a chance de explorar essa narrativa poderosa e emocionante. De 21 a 24 de novembro, o Cinema do Dragão em Fortaleza recebe a mostra Mãos à Obra. Com sessões diárias às 14 horas e entrada gratuita, o evento destaca filmes que exploram o universo do trabalho manual de artesanal, celebrando a criatividade e a habilidade humana. Venha se inspirar com essas histórias fascinantes. No dia 24 de novembro, o Sesc Palladium, em Belo Horizonte, será palco do MG Black Music Festival. Com início às 17 horas e entrada gratuita, o festival promete uma noite vibrante, com apresentações de artistas locais e nacionais, celebrando a rica herança da música negra. Não perca essa celebração de ritmo e cultura. O Shopping Jockey em Curitiba recebe a exposição Mundo Pixar, uma experiência imersiva que traz à vida os personagens e cenário dos filmes da Pixar. A exposição é uma oportunidade única para os fãs de todas as idades explorarem o universo mágico dos filmes que marcaram gerações. E para quem deseja saber mais sobre o mundo Pixar e as experiências imersivas, o Arte Cultura entrevistou Ramon Prestes, o diretor da Cult Imersiva que trouxe o mundo Pixar aqui para Curitiba. Há alguns episódios para trás, é só voltar na nossa playlist. Mabê, a gente sabe que o mercado de podcasts também tem crescido bastante nos últimos anos, e principalmente com esse boom ali depois da pandemia. Mas quando a gente fala da representatividade feminina no mercado de podcasts, como que você vê isso? Eu sinto que foi algo que foi, eh, porque o mercado de podcast ele começa ali no início de 2000, e eu acho que ele teve vários momentos, né, teve vários ápices. A gente entrou, né, ainda no momento bem depois, assim, e a gente conseguiu conquistar uma audiência muito legal, assim. Eu acredito que e eu sempre falo, assim, para as pessoas que tem muito espaço, acho que é uma plataforma muito interessante, e é muito legal a gente ver as produções, femininas. Então acho que a gente tem aí uma gama de produções de várias categorias, né, de vários gêneros, sendo produzidas. Então a gente tem, de humor, tem de história, acho que tem sobre sociedade, tem, sobre crime feito por mulheres. Então a gente vê que tem muitos conteúdos, assim. Eu acho que o tudo que a gente pode democratizar, né, que a gente pode tornar de uma forma, que todo mundo consiga produzir também conteúdos, né, a gente não tem só audiência consumindo, mas também audiência produzindo. Tornar mais democrático mesmo, tornar mais fácil compreender, o podcast, porque ele é um programa de rádio, ele é algo simples de ser feito, e muitas vezes as pessoas não percebem que pode ser uma solução legal para o negócio delas ou para alguma ideia que elas tiveram. Então, pelo menos desde quando eu comecei, a consumir, eu senti que teve um aumento significativo na produção de conteúdos, e também senti que tinha um aumento não só significativo na preocupação de mulheres, mas também de mulheres pretas, de mulheres que às vezes de uma classe social mais baixa, que não tivesse acesso. E eu senti que isso nos últimos anos estava crescendo, mas atualmente eu não vejo mais isso sendo tão forte, porque muitas vezes as pessoas, para produzir o podcast, né, às vezes você tem que ter um microfone mais legal, um espaço legal, e muitas plataformas de streaming, às vezes, disponibilizavam isso, mas ali uns anos atrás. E eu não sei se hoje em dia está sendo feito dessa forma. Eu acho que muita gente que já chegou e que já produziu, que já tem talvez um conhecimento maior ou um agente
por trás tá conseguindo produzir. Mas e as pessoas novas que estão, sabe, entrando no mercado? Eu sinto que hoje já não é tão mais fácil trazer essas pessoas ou acolhê-las mesmo, né, para produzir conteúdo. Eu acho que de certa forma o mercado agora tá um pouco estranho, sabe, em termos de produção de novos, né, programas. Ver que estava tendo esse incentivo e agora parece que diminuiu, começou a ter um avanço e daí deu um passinho para trás, assim. E você, enquanto mulher, quais desafios você já enfrentou por ser uma criadora de conteúdo e a criadora de podcast? Eu acho que, falar desses conteúdos, eles são já costuma ser bem complexo, porque a gente tá falando sobre tudo, né, a gente passa sobre muitas coisas. O Brasil é um país muito polarizado, a gente tá falando aí de produzir conteúdo desde 2020, então a gente teve a pandemia, a gente teve muitas coisas, né, só o fato da gente falar durante a pandemia, né, eu fui muito crítica ao governo durante a pandemia, então, são coisas que muitas vezes as pessoas reclamavam, tipo: "Ai, mas é um podcast de crime, pra que dar sua opinião sobre o governo?", alguma coisa assim. Só que, gente, né, na minha opinião, podcast de crime é a mesma coisa que a gente fala de política, porque crime e política tem muito a ver, né, crime e sociedade tem muito a ver. Então, de uma forma geral, você dar a sua opinião sobre assuntos tão fortes é algo que acaba, muitas vezes incomodando. Mas eu nunca me importei, assim, isso pra mim não é uma questão, eu não me importo, eu não dou nenhum tipo de trela pra isso. Acho que a gente tem uma audiência que é muito respeitosa, que é muito legal e que abraça muito o nosso conteúdo. E assim, a gente também, né, tenta manter de uma forma mais, narrativa, né, porque a nossa ideia é contar a história, não ficar falando opinião sobre as coisas. Mas claro que vez ou outra a gente acaba opinando, né, então a gente teve a ideia de produzir o podcast assim, e pra gente faz sentido fazer assim. É claro que essa opinião nem sempre agrada, mas acho que faz parte da democracia, né. Às vezes a nossa opinião não vai agradar o outro e tá tudo bem, acho que as pessoas são livres para reclamarem, para discutirem, para falar, né, pra fazer a voz delas serem ouvidas e tá tudo certo. Acho que quando, sei lá, se eu falar alguma coisa que seja uma besteira, que seja alguma coisa que, de fato, né, magoou alguém, acho que faz todo sentido a gente se retratar e mudar, né, mesmo de opinião. Mas, de uma forma geral, eu lido muito tranquilo, assim, a gente nunca teve nenhuma polêmica envolvendo o podcast, nunca teve nada assim, fora o que costuma ser, que é quando às vezes dava uma opinião em termos de polarização, uma opinião muitas vezes também, eu sou a favor, né, de uma justiça mais progressista, então muitas vezes, eh, alguém vai né, fala assim: "Ah, você tá passando pano, você tá falando da vida tá contando a infância do cara, porque tá passando pano pra ele", né, porque às vezes a gente tá falando sobre a infância triste de alguma pessoa que cometeu o crime. E eu falo: "Não, não tem nada a ver de passar pano, não é sobre isso. A gente tá contando, isso porque é importante que a gente entenda que não é à toa, né, que geralmente casos assim, têm infância triste, e sim que dá importância mesmo da gente olhar para as crianças desde o início, olhar para os sentimentos dela, tentar criá-las da melhor forma possível, saber acolher essas crianças, conversar, né, os adolescentes, enfim. Porque muito da nossa criação impacta na maneira como a gente vê a vida, né, como a gente lida com a vida. Então, quando a gente fala sobre isso, não a gente não tá dizendo: "Ai, fulano cometeu isso porque a vida dele foi triste", porque a vida não tem nada a ver, tem tanta gente que tem a vida triste e não comete a mesma coisa. O que a gente fala apenas é: "Olha como essas coisas impactam na vida das pessoas", né. Então, isso que a gente tenta muitas vezes trazer, com o podcast e também com essas reflexões, eu acho que elas batem muito nas pessoas. E mas é bem acho que existe um desafio, claro,
porque a gente tá falando de coisas que muitas vezes irritam as pessoas, mas eu não me sinto desafiada, assim, porque, foi a maneira como a gente escolheu tratar os assuntos, trazer os assuntos, e eu tô tranquila, eu tô, como fala, dormindo com consciência limpa de que eu falo o que eu acredito e tá tudo certo. Eu acho muito interessante em toda a sua fala, até porque remonta, retraz aquilo que você disse no início. Quando a gente fala sobre crime, a gente não está falando sobre algo isolado necessariamente, a gente está falando sobre sociedade. Então, traz infância, traz o trajetória de vida, traz muita coisa, e não é justificar, não é passar pano, não é tipo, ai meu Deus, olha isso, mas aconteceu, interfere. Nada, tudo interfere. A forma como você interfere na criação dos seus 2 podcasts, a forma como a pessoa viveu interfere no E, acometimento de crime. eu acho que chega até a ser um pouco absurdo falar que vocês, no Modus, passam pano, porque, infelizmente, eu acho que 90% dos casos do Modus são das vítimas serem mulheres. Então, e vocês são 2 mulheres apresentando, então como que vocês, em que momento, vão passar pano pra esse tipo de situação, né? É, eu queria saber também de você, assim, Mabê, o quanto isso impacta também quando você para analisar, ou se você não tenta não pensar muito nisso, porque infelizmente, né, a gente sabe que casos de feminicídio são gigantes em números e 90% dos casos, eu diria, são relacionados a mulheres, assim, como que isso impacta pra você também? Ah, a o podcast ele virou um trabalho, então hoje eu consigo apresentar, gravar e tudo mais, sem que isso me afete, né, porque muitas vezes as pessoas perguntam: "Ah, você fica mal e tal", e gente, eu não poderia gravar, eu não poderia ter o modus operandi se eu tiver desculpa, eu não poderia participar desse podcast se eu ficasse mal toda semana. Imagina você trabalhar e você ficar infeliz toda vez que você trabalha. Então, existe, óbvio, uma empatia, existe uma tristeza pelas coisas que aconteceram e varia bastante. Tem casos que eu não tinha tipo, nem imaginava que me batem diferente. Tem casos que mexem mais, e tudo mais. Mas eu acho que eu consegui encontrar um caminho do profissionalismo mesmo, e por isso é o meu trabalho, é o meu projeto, então não é uma coisa que eu deixo me afetar, sabe, depois que eu saio. Eu consigo ter um distanciamento, que é importante para preservar mesmo minha saúde mental. Porque se eu mergulhasse nas histórias todas, todas as vezes, mergulhasse que eu digo, assim, de ficar pensando naquilo, aí não tem saúde mental que dê conta, assim. Então, eu faço um distanciamento, pertinente que me ajuda a lidar melhor com as situações. Necessário. Foi como você disse, é necessário. Uhum. E agora, nós vamos pro quadro Backstage. Mas bem, nesse quadro, que é o meu quadro favorito, a gente gosta de pedir pro nosso convidado contar uma história dos bastidores, alguma coisa engraçada ou interessante, triste, que tenha acontecido durante a gravação de algum podcast. Olha, eu vou contar um caso que ele é, pra mim, o caso mais surreal, assim, do podcast, que ele não é exatamente bastidores, mas ele faz parte de tudo. Teve um episódio do podcast que a gente contou um caso, que ele é um caso muito simples de uma boneca possuída, e a boneca falava o nome da pessoa, né. E o nome da pessoa é Indianara, então essa Indianara mandou um caso pra gente, e é um episódio que ele ficou muito engraçado, que a gente fala muito sobre isso e a gente brinca muito com o nome dela, Indianara, a gente ficava imitando a boneca, gritando Indianara, sabe, uma coisa bem isso falando, especificamente do podcast Caso Bizarro, né, de um caso de uma ouvinte que mandou, e foi muito interessante. E aí beleza, a gente teve esse episódio, tal, de certa forma, ele virou uma piada interna do podcast, então muita gente fala que o nome do fandom, né, que existe essa coisinha, o nome de fandom,
que é o nome do fandom, né? O nome daquele fã-clube, das pessoas que ouvem e consomem aquele conteúdo. E aí, muita gente fala que são os Indianators, quem ouve o Caso Bizarro. E aí virou isso, assim, então Indianara pra cá, Indianara pra lá, e a gente tem uma coisa que a gente brinca no podcast no final do ano que chama Caso Bizarro Awards. E aí a gente dá uma espécie de troféu, assim, é tudo fictício para os melhores episódios, então a gente vai contar os melhores casos e tudo mais. E no ano do caso da Indianara, todos os casos que a Indianara estava concorrendo, ele venceu, todas as categorias. Então, eu até brinquei que era o troféu Indianara para os casos, e isso foi, assim, uma coisa bizarra. E por si só, beleza, né? Tudo isso aconteceu. E aí, esse ano, eu fui viajar para Portugal para visitar o meu afilhado, minha prima que estava morando lá. E aí, eu estava em Lisboa um dia e muita gente falando: ai, Mabê, eu sou de Portugal, eu ouço podcast também e tal. Eu falei: ah, eu vou subir uns stories aqui, vou falar que eu vou estar em tal lugar, tal horário. E imaginando, sério, que, sei lá, ninguém ia aparecer. E aí foram 20 pessoas. Isso é uma coisa que me choca até agora. Que do nada eu postei stories e de repente apareceram 20 pessoas lá. E uma das pessoas que apareceu, ela chegou pra mim e falou assim: Mabê, eu sou a Indianara. Eu sou a Indianara, a Indianara, né? A origem. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, porque eu não sabia que a Indianara morava em Portugal, nem, não fazia ideia, não fazia ideia do que estava para acontecer. Ela não só apareceu, como ela apareceu grávida, e 2 horas depois do nosso encontro, ela teve o filho, ela pariu. E ela contou o parto dela e ela foi narrando, tipo, ela narrou quando a bolsa estourou, ela narrou quando teve o parto. Não narrou, né? Mas depois ela contou, gente, tô indo pra sala, depois, gente, meu filho nasceu. E ela contou isso no chat, né? No Telegram. A gente tem um grupo no Telegram que a gente conversa, um grupo do Caso Bizarro, e ela contou. E eu acho essa história surreal. Tipo, é uma pessoa que mandou uma história de uma boneca possuída e de repente eu estava lá no dia que o filho dela nasceu, sabe. E aí a galera brincou que eu sou doula, que eu fiz o filho dela nascer, enfim, teve toda essa brincadeira também. Eu acho, nossa, essa história é bizarra, é muito boa. Nossa, sim, eu tô chocado. Indianara Origem, a gente te adora. Sim. Eu achei incrível, mas eu tenho que falar que por um instante você falou, a Indianara tava lá e ela trouxe a boneca. Aí quando você falou tava grávida, eu fiquei... Passou a boneca pra Mabê, tá aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Mabê, foi um prazer te receber aqui no Arte Cultura. Você compartilhar um pouco da sua jornada e os insights incríveis sobre o universo do podcast. Sim, Mabê, muito, muito obrigado. Eu admito que quando eu mandei o e-mail, eu falei, elas nem vão ver na correria, eu acho que nem vai rolar, mas eu vou tentar, vai que eu acerto. E deu muito certo, então eu tô muito, muito feliz. Como eu falei, eu sou um operander mesmo, eu tenho um livro, eu escuto todas... Eu sou um Indianara, então eu tô muito, muito feliz mesmo em poder te receber. E deixar também o convite aí das suas redes sociais e podcasts e tudo mais para quem ainda não te conhece também. Obrigada, gente. Queria agradecer o convite, agradecer o carinho. Acho que é muito legal ver estudantes. Acho que vocês são estudantes, né? São novinhos. Produzindo um programa, sabe? Tendo esse tipo de produção de conteúdo. Acho isso muito legal. Sucesso para vocês. Eu tô lá no _B no Instagram. E os podcasts é o Caso Bizarro e Modus Operandi. Caso Bizarro tem episódios toda segunda-feira e quinzenalmente às quartas-feiras. E o Modus Operandi toda quinta-feira. Então são quase aí 3 episódios, de 2 a 3 episódios semanais para vocês ouvirem. Avisa a Carol também que ela vai ser convidada para aqui, hein? Pra gente trazer a Carol também. Tchau. Então, muito obrigado. Não esqueçam também, quem está nos assistindo, de se inscrever aqui no canal da TV Uninter, de compartilhar com os amigos os nossos episódios. Tem uma playlist incrível do Arte Cultura já com 53 episódios, então dá para maratonar bastante. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É isso aí. E esse foi o nosso Arte Cultura de hoje. A gente se vê na próxima edição. Até semana que vem.